Olá pessoal, bem-vindos. Vamos ver hoje alguma coisa sobre a chamada fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi um matemático indiano do século XII. Dizem que essa fórmula foi ele que deduziu. Outros estudiosos dizem que não. Mas pelo sim, pelo não, a fórmula que eu vou mostrar e mostrar como que ela é utilizada, para que e como, ela é atribuída a esse matemático indiano do século XII, chamado Bhaskara. Muito bem, vamos lá. Na equação de primeiro grau, ax mais b igual a zero, observa que a é o coeficiente de x, é o número que multiplica x, e b é o termo independente de x, é a constante. Nesta equação, nós utilizamos os coeficientes a e b para calcular a raiz. Como que nós calculamos a raiz? Veja bem, isolando o x nesta equação, o b que está somando vai para o segundo membro subtraindo, e o a que está multiplicando vem para o segundo membro dividindo. Está aqui, ó. X é o oposto de b dividido por a. Ó, oposto de b menos b dividido por a. Claro que o a é diferente de zero, né? Porque não tem como dividir por zero. Então veja bem, na equação do segundo grau, olha aí, na equação do segundo grau, a equação completa, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, o coeficiente de o coeficiente de x ao quadrado é a, o coeficiente de x elevado a 1 é b, e o termo independente de x, a constante, não é? O termo que não tem x é c. Nesta equação, nós também utilizamos os coeficientes a, b e c. Aqui eu errei, é b minúsculo, viu? Também utilizamos os coeficientes a, b e c para calcular as raízes da equação, através da chamada fórmula de Bhaskara. Essa fórmula é x é igual ao oposto de b mais ou menos raiz quadrada de delta, porque mais ou menos que a raiz quadrada de um número, né, é mais tanto menos tanto, dividido por duas vezes o valor de a. Veja que essa fórmula utiliza justamente os coeficientes a, b e c, assim como na equação de primeiro grau. Agora, essa fórmula, você está percebendo, ela é específica para equações de segundo grau, certo? Então, assim como na equação de primeiro grau a gente utiliza os coeficientes da equação, para calcular as raízes da equação de segundo grau, nós também utilizamos os coeficientes a, b e c nesta fórmula aqui, chamada fórmula de Bhaskara. Nesta fórmula, x é o valor das raízes e delta. Veja aqui. Delta é b ao quadrado. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Certo? Olha a observação. X é incógnita, não é? A equação foi dada na incógnita x geralmente. E os valores de x que anulam a equação são as suas raízes. Lembra, em toda equação, os valores reais de x que anulam a equação são as raízes da equação. Veja aí um exemplo. Eu vou te dar um problema. Desse problema, nós vamos elaborar uma equação de segundo grau e vamos resolver essa equação de segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Veja, por exemplo, o dobro do quadrado de um número somado ao seu triplo é igual a 65. Que número é esse? Então veja na resolução, eu vou ler
eu vou lendo e para você entender. Então o problema diz assim: o dobro do quadrado de um número. Então nós vamos chamar um número de x. O quadrado do número, que o problema diz o dobro do quadrado. O quadrado do número. Ora, se o número é x, o quadrado de x é x ao quadrado. E o dobro do quadrado do número. Ora, se o quadrado do número é x ao quadrado, o dobro disto é 2 vezes isso, 2x ao quadrado. X ao quadrado é o quadrado do número, 2x ao quadrado é o dobro do quadrado do número. E o triplo do número, se o número é x, o triplo é 3x, 3 vezes x. Então a equação fica assim, ó. Agora eu vou ler o problema e você vai entender. O dobro do quadrado do número somado ao seu triplo é igual a 65. Que número é esse? Então está aí a equação. O dobro do quadrado do número mais o triplo do número é igual a 65. Passando o 65 para o primeiro membro, fica menos 65. Então agora nós vamos resolver essa equação. Os números que nós estamos procurando são as raízes desta equação. Nesta equação, quem é o A, coeficiente de x ao quadrado? É 2. Quem é o B, que é o coeficiente de x? É 3. Quem é o C, o termo independente de x, o que não tem x? É menos 65. A, B e C. Então, veja aí. Está lá em cima. O A é 2, o B é 3, o C é menos 65. Como é que calcula delta? Eu preciso de delta na fórmula. Você viu a fórmula, né? O delta é B ao quadrado. B é 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. É 2. Vezes C. Menos 65. Delta igual 3 ao quadrado, 9. Menos vezes menos dá mais, porque 3 números multiplicando, é um produto com 3 números. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 65 dá 520. 9 mais 520, 529. Nós temos que calcular a raiz desse número. Esse número é o delta. Temos que calcular a raiz de delta. Olha a fórmula aqui de novo, ó. Oposto de B, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Então, esse é o delta. Precisamos calcular a raiz de 529. A raiz de 529, veja como eu fiz. 20 ao quadrado é 400. 30 ao quadrado é 900. Quer dizer que a raiz de 529 está entre 20 e 30. Olha o que eu escrevi aqui. A raiz de 529 é maior que 20, não é? E é menor que 30. Por quê que é maior que 20? Porque 20 ao quadrado não é 400, o número que eu tenho é 529. Agora, é menor que 30, por quê? Porque 30 ao quadrado é 900, aqui é 529. Como é que a gente escreve isso em matemática? A gente escreve assim, ó. 20 é menor que raiz de 529, raiz de 529 menor que 30. Quer dizer, raiz de 529 é um número entre 20 e 30, certo? Então, veja lá. Como é que, se é maior que 20, o final do número 529 não é 9. Então, é 20 com final 3 ou 20 com final 7. Por quê? Porque 3 ao quadrado não é 9, 7 ao quadrado não é 49. Esses dois números vão dar final 9. 23 ao quadrado dá 529. 27 ao quadrado dá 729. Eu fiz os dois para você ver. Todos os dois dá final 9. O que nós queremos então está aqui, ó. Raiz quadrada de 529 é mais ou menos 23. 23 ao quadrado dá exatamente
529. Então, aplicando na fórmula, como é que fica? Agora a fórmula de Bhaskara. Como é que fica aplicando na fórmula de Bhaskara? A fórmula é assim, x igual oposto de b. O b é 3. Então, oposto de b menos 3. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Acabamos de achar. Raiz de 529, 23. Dividido por 2 vezes o valor de a. O a não é 2? 2 vezes 2. Então, ficou menos uma raiz. Uma das raízes você utiliza a soma. A outra raiz você utiliza a diferença. Então fica menos 3 mais 23 sobre 4. 2 vezes 2, 4, né? 23 menos 3 dá 20, dividido por 4. Um dos números é 5. E o outro número? Menos 3 menos 23 sobre 4. Dá menos 26 sobre 4. Menos 26 dividido por 4 dá exatamente 6,5. 6,5 negativo. Então o problema está resolvido. São dois números que atendem aos dados do problema. Vamos fazer a verificação. Eu agora vou pegar, né, entre aspas, pegar no sentido figurado. Vamos substituir as duas raízes encontradas na equação. A equação é assim, ó. 2x ao quadrado mais 3x menos 65 igual a 0. Eu vou pegar agora a raiz 5 e substituir no x da equação, né? Se anular a equação, me mostra o quê? Que 5 é de fato raiz da equação. Então vamos lá. 2 vezes 5 ao quadrado mais 3 vezes 5 menos 65. Quanto dá isso? 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50. 3 vezes 5, 15. Menos 65. Ora, 50 mais 15 é 65. Menos 65 dá 0. É verdadeiro. O que é verdadeiro? Me mostra que o primeiro membro é igual ao segundo, ou seja, anulou o primeiro membro. 0 igual a 0. É verdadeiro. Por quê? No início eu te falei que a raiz é o valor de x que anula a equação, certo? Que zera a equação. Agora veja a raiz menos 6,5. De novo, vou substituir 6,5 em x. 2 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x menos 65 igual a quanto? Aqui eu errei, tá? Menos 65 igual a quanto? 6,5 ao quadrado dá 42,25. Vezes 2 dá 84,5. 3 vezes 6,5 negativo dá menos 19,5. 84,5 menos 19,5 dá 65. Menos 65 dá 0. Zerou a equação de novo. Quer dizer, quando o x é igual a menos 6,5, zera a equação. Dizendo o quê? Que 6,5 é negativo, é o quê? É uma das raízes. Então essa equação tem duas raízes. 5 e menos 6,5. Aliás, a equação de segundo grau tem no máximo duas raízes, né? Ela pode não ter nenhuma, pode ter duas iguais ou pode ter duas diferentes, certo? Então é isso por enquanto. Veja que estuda direitinho isso e vê como é que nós aplicamos a fórmula de Bhaskara para calcular as raízes, tá certo? Eu vou fazer uma outra aula com mais exercícios resolvidos de aplicação da fórmula de Bhaskara. Então a fórmula de Bhaskara, guarde isso, é uma fórmula utilizada para resolver equações de segundo grau, ou seja, equações de segundo grau da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Desta forma, por quê? Porque existem equações de segundo grau de outras formas que não são resolvidas por essa equação, por essa fórmula, certo? Então ela serve para resolver a equação de segundo grau. O que é resolver a equação de segundo grau? É encontrar as raízes da equação, tá certo? Então é isso.
Por enquanto, estuda bastante, boa sorte. Até a próxima e obrigado.